Bom, espero que no estudo que já iniciamos, que já tivemos, primeiro, ficou entendido que um dos primeiros ensinos que Paulo, o apóstolo Paulo, e certamente os companheiros, cooperadores com ele, Silas e Timóteo, um dos primeiros ensinos dado aos novos convertidos na cidade de Tessalônica foi que eles deveriam andar, né, de modo a agradar a Deus, viver de modo a agradar a Deus. E que isto realmente é uma das primeiras coisas, uma das primeiras coisas, primeiros ensino mais prático, né? Que todo salvo precisa. Mas mais do que ter sido dado esse ensino aos Tessalonicenses, e é isso que eu estou querendo, eu não consigo transmitir isso vai ser de cada um. Eu não sei como Paulo fez isso, mas talvez nem Paulo podia fazer, mas sim o Espírito Santo. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece, quando a gente tem conhecimento, então o desejo é que aquele conhecimento passa a fazer parte do nosso desejo. Então, muito mais do que, eu tenho que viver, andar para agradar a Deus, eu quero viver, andar, viver para agradar a Deus. Então, mais do que saber que a Bíblia ensina que nós devemos viver assim, eu desejo, eu estou me alinhando com esse ensino, com essa vontade de Deus. Para quê? Para que nós, de fato, possamos fazer isso, né? Viver de modo a agradar a Deus. Bom, esse nosso estudo, a continuação agora, ele vai ter um conteúdo evangelístico. Vamos dar uma sequência no estudo, mas se faz necessário esse assunto, conteúdo. Então, nós vamos ler alguns textos conhecidos, começando no Evangelho de Lucas. Não é que eu vou pregar necessariamente o Evangelho, mas vai ter muito do Evangelho nesse estudo agora. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Na sequência, João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. É conhecido o texto. Quando Nicodemos vai ter de noite com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus trata com Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. Então vamos ler só o verso 6 e 7. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Também bastante conhecido esse episódio, esse acontecimento com Cornélio, a conversão dele, como ele foi salvo. Então nós vamos ler só alguns versículos aqui no capítulo 10, começando no verso 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E assim continua o texto. Vamos já chegar naquele ponto quando Pedro vai na casa de Cornélio e começa a falar, verso 34. Capítulo 10 de Atos, verso 34. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável, aceitável, a palavra traduzida em outra versão, que lhe é agradável, aceitável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E por fim, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 7. Poderíamos até ler um pouco antes, do 5, onde ele já vai estar falando desse contraste em estar na carne, estar no espírito. Mas vamos ler a partir do verso 7. Portanto, a inclinação, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, por enquanto, é isso que vamos ler. O Senhor nos ajude, nos dê entendimento. O versículo para destacarmos, em continuidade para o nosso estudo, é o verso 8 aqui de Romanos 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós estamos pensando nisso. Nosso assunto é sermos agradáveis a Deus. Um privilégio devolvido para os salvos, para aqueles que nasceram de novo. Temos condições agora. Temos uma vida nova, uma nova natureza divina, que nos capacita a sermos agradáveis a Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando numa condição de pessoas que não podem agradar a Deus. Os que estão na carne. Note que ele não diz os que estão na carne dificilmente vão agradar a Deus. Não está dizendo que os que estão na carne precisam de muito esforço para agradar um pouco a Deus, ou os que estão na carne vão agradar só um pouco a Deus. Não, ele é muito claro.
ele é muito enfático, não tem como confundir. Ele diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, estar na carne aqui, o que significa? Não significa aquilo que às vezes alguém pensa, isso é tratado em outro lugar, aquilo que muitas vezes é chamado, nunca encontramos esse termo na Bíblia, mas talvez essa verdade possa ser encontrada em algum grau, esse termo crente carnal. Não encontramos essa frase, o crente carnal, mas é óbvio que Paulo, escrevendo a sua sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele fala de crentes que ele precisou falar como a carnais e não como a espirituais. Mas a divisão, se eu posso assim dizer, ou as duas classes, as duas situações que a Bíblia apresenta do ser humano, lá em 1 Coríntios capítulo 2, é a seguinte: é o homem natural e o espiritual. São só essas duas classes. O homem natural é aquele que não nasceu de novo. Ele é um homem natural, é aquilo que todos nós somos desde o nascimento. Nascemos com uma natureza pecaminosa. Já nascemos de Adão e Eva. É o homem natural. Ele não passou pelo novo nascimento, ele não renasceu. E se ele não nasceu de novo, ele é simplesmente o homem natural. O espiritual, ele vai dizer lá mesmo, mas nós que somos espirituais. O homem espiritual, ou o espiritual, é aquele que nasceu de novo. É aquele cujo Espírito Santo habita nele. É nesse sentido que, aqui em Romanos 8, Paulo está falando aqueles que estão na carne e aqueles que estão no Espírito. Não se trata aqui de um crente que está vivendo segundo a carne. Obviamente, um crente que está vivendo segundo a carne, que é tratado em 1 Coríntios capítulo 3, ele não vai agradar a Deus. Não vou estender o assunto nisso agora, que senão vamos fugir do nosso propósito. Mas um crente que está andando segundo a carne, não é porque ele está vivendo em grandes pecados, ele está vivendo no vício, ele está vivendo na prostituição, no adultério, então ele é um crente carnal, como diz. Não, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que eles ainda eram carnais porque eles andavam segundo os homens. Invejas, ciúmes, contendas, por isso sois carnais. Esse proceder que o Espírito não está, que o fruto do Espírito não está sendo manifestado na sua vida. Não há alegria, gozo, paz, né? Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então não tem essa manifestação do fruto. Pelo contrário, há inveja, há contenda, há intriga, há iras. Então isso é da carne. Obviamente também a carne vai produzir muitas outras coisas. Mas aqui Paulo não está tratando disso. O capítulo 8 de Romanos, ele começa dizendo: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo. Então, estar na carne é o oposto de estar em Cristo. Quem está em Cristo não está na carne. O verso 9 também, aqui mesmo, né? Quando ele diz: portanto, os que estão na carne, verso 8, não podem agradar a Deus. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vocês não estão na carne. Vocês estão no Espírito. Estão no Espírito. Por que estão no Espírito? Então, é porque houve a regeneração, o novo nascimento. O Senhor Jesus Cristo disse ali para Nicodemos, João capítulo 3,
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Então, a primeira condição, a primeira exigência para sermos agradáveis a Deus é não estar na carne, mas no Espírito, é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, ele não pode fazer parte do reino de Deus, ele não pode ver o reino de Deus, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento é uma exigência. O ser humano, já viemos aqui a este mundo com uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, que é aqui chamado de carne, aquela natureza pecaminosa. Carne eu até peguei aqui, né, porque um comentário interessante, carne é um estado de alienação, separação de Deus, que é caracterizado pelo pecado e, portanto, vulnerável a todos os tipos de tentações. Ou seja, carne aqui é essa condição, descreve o homem como ele é caracterizado, pela natureza caída que herdamos de Adão, de Eva, né? De Adão e Eva. Então, os que estão na carne, eles não podem ser agradáveis a Deus, porque a carne, essa natureza pecaminosa, ela está sempre no potencial, né? Ela está no potencial de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Como diz aqui Paulo no versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação, o pendor da carne, o anseio, o desejo, aquilo para que a nossa carne, a natureza pecaminosa com a qual nascemos, a inclinação da carne ele diz, é inimizade contra Deus. Ele não está dizendo que o homem natural, o homem na sua carne, ele faz tudo de propósito contra Deus. Às vezes não, mas a inclinação da sua carne, no próprio pendor da sua carne, não tem como a carne agradar a Deus, porque já está estragada pelo pecado, já está corrompida, ela não pode ser melhorada, ela não pode ser restaurada. A carne não pode ser restaurada. Eu vou me vem agora uma ilustração lá do Antigo Testamento, do profeta Jeremias. O Senhor, querendo dar um ensino para Israel, mas nós vamos fazer uma aplicação, não interpretação. O Senhor disse para Jeremias pegar um cinto, sem ter, né, cru ali e tal, de couro, e se cingir com ele, e depois falou, agora você vai e enterra esse cinto lá no rio Eufrates, esconde ele lá no barro, lá no meio das pedras, lá no rio Eufrates, não sei se tinha pedra, né? Provavelmente tinha, e escondeu lá. Passado um tempo, o Senhor diz, vai lá, pega aquele cinto lá. Quando ele foi lá, aquele cinto tinha apodrecido. Não tinha mais como restaurar aquele cinto, não tinha mais como fazer nada com aquele cinto. O Senhor estava querendo dizer, assim está Israel, assim está o meu povo. Mas assim é o homem. Quando o pecado entrou no mundo, é como se ele afundou ali, ele foi escondido ali, e o pecado estragou, e não tem mais como restaurar a carne. A carne não é melhorada. Já fazem mais de 40 anos, 45 anos, um pouquinho mais que eu me converti. A minha carne, a minha natureza é a mesma de quando eu não era convertido. Então, os que estão na carne, quem são? Os que estão na carne são aqueles que não nasceram de novo, ele só tem uma natureza, ele é o homem natural, ele só tem a natureza pecaminosa, ele não pode agradar a Deus, é impossível. Então, se nesta manhã tem alguém aqui, mas isso é um entendimento importante para todos nós, mas se tem alguém aqui que diz, eu quero agradar a Deus, eu quero, isso é maravilhoso, deve ser a maior bênção, eu quero viver de uma maneira que Deus tenha prazer em mim. Bom, então eu quero dizer, se você não nascer de novo, você não pode agradar a Deus, porque você ainda está na carne. Os que estão na carne, aqui não significa, você está vivendo terrivelmente no pecado, não é isso. Talvez a sua vida e a vida de muitas pessoas que não nasceram de novo seja
muito parecido com a vida dos verdadeiros crentes. Talvez o comportamento de pessoas educadas, pessoas honestas, pessoas direitas na sua vida, e pode pensar, não, eu faço o que eu estou fazendo, é ótimo, Deus está vendo e Deus se agrada daquilo que eu estou fazendo. Não, mas a Bíblia está dizendo aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque a carne já está corrompida. Tudo o que nós fizemos, como disse o profeta Isaías, nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapos da imundícia. As nossas justiças, aquilo de melhor que apresentamos a Deus. Porque somos imundos, como o leproso, então aquilo que apresentamos são como os trapos do imundo. Não aquilo de mal, aquilo de melhor. As nossas justiças não servem para nos justificar, não servem para nos tornar aceitáveis ou agradáveis a Deus. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas imediatamente no verso 9 ele diz, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Mas vocês estão no Espírito. E ele dá uma explicação ou uma cláusula, mas seja como for, ele diz, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele está escrevendo para irmãos. Ele está escrevendo para salvos. Ele está escrevendo para pessoas que já foram, como ele disse lá no capítulo 5, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Tendo sido, vocês já foram justificados pela fé. Já estamos em paz com Deus. Ele está escrevendo para aqueles que ele podia dizer, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, os que estão na carne não podem, impossível agradar a Deus. Mas você, nós, que já nascemos de novo pela fé no Senhor Jesus Cristo, fomos gerados de novo. A nossa natureza carne velha não foi melhorada nem 1 milímetro. O cinto apodrecido não vai ser recuperado. A carne para nada presta. A carne para nada mais pode fazer coisa alguma. O que é que Deus fez? Deus não reformou a nossa natureza caída. Deus não melhorou a nossa carne. O que é que Ele fez? Ele nos deu uma nova natureza. Ele nos deu vida nova. O Espírito Santo veio habitar em nós. Disse o Senhor Jesus para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. É uma nova criação. Então não tem como uma pessoa que está na carne querer viver no Espírito, porque é impossível, ele está na carne. Não tem como, ele pode querer imitar o crente, é joio, apenas parece, mas não é. Isso é algo que acontece no nosso interior, acontece dentro, em nós, para depois se manifestar através de nós, essa vida nova, essa natureza. Mas o que Paulo está falando aqui, em Romanos capítulo 8, é um contraste entre aqueles que não nasceram de novo, estão na carne, com aqueles que já nasceram de novo, estão no Espírito. Não se trata também aqui, Paulo não está dando aqui uma orientação de como vivem os que estão no Espírito. Ele está falando de uma condição, ele está falando de uma realidade na vida de todo ser humano, ou de partes de um lado e partes de outro. Ele está falando da realidade daqueles que não nasceram de novo, estão na carne. Mas são pessoas excelentes, pode ser, mas estão na carne. Não nasceram de novo. É o Nicodemos. Acho que o Nicodemos é um bom exemplo disso. Eu citei Cornélio também. Nós lemos sobre Cornélio. E vou tentar justificar por que eu li sobre Cornélio daqui a pouco. Mas Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, fazia esmolas, orava. Isso chegou até a memória de Deus. O texto diz, eu não posso negar. O texto diz, o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram na presença de Deus.
Aliás, Pedro, quando vai na casa de Cornélio, lembra o que ele disse? Primeiras palavras: agora sei que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável. A palavra ali é um pouco diferente, a versão atualizada traduz por aceitável. É uma outra palavra, diferente dessa de Romanos, diferente daquela de Tessalonicenses, Colossenses, é uma outra palavra, é sinônima, mas é uma outra palavra. Parece que aceitável, a palavra traduzida por aceitável, ela indica mais coisas que você está fazendo e que Deus está observando, está apreciando. O ser humano pode fazer coisas que Deus vê e que Deus percebe, isso é bom. Mas isso não o torna agradável perante mim. Você está fazendo coisas que eu acho bom. Eu vou pensar assim, falar de uma maneira muito humana, né? Como se Deus olhasse para Cornélio e dissesse: olha, ok, estou vendo as suas esmolas, estou vendo as suas orações, estou vendo o seu coração, estou apreciando, mas você precisa nascer de novo. Você precisa de Cristo. Foi isso que Pedro foi pregar lá para ele. A salvação não vem por obras, e Cornélio seria um homem que ia, com toda a sua piedade, temor, obras. Se ele não confiasse em Cristo, ele seria condenado. Condenado. Ele não poderia viver na presença de Deus eternamente, porque ele não teria a natureza divina. Ele não tinha Cristo habitando nele, não tinha a mente de Cristo. Ele não era nascido de novo. De certa forma, Deus apreciou aquilo, apreciou, mas ele não podia agradar a Deus nesse sentido. Deus não podia recebê-lo. Como diz Paulo escrevendo aos Efésios, numa determinada versão, diz: Deus nos fez agradáveis, aceitáveis a si, no amado. Deus nos fez agradáveis a si no amado. É a única maneira de sermos aceitos diante de Deus. Então é isso que Paulo está falando aqui em Romanos. Os que estão na carne não podem agradar. Por quê? Porque não tem a natureza, a nova natureza. Só os que nasceram de novo. Agora Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Então, para que você possa ter o Espírito de Cristo habitando em você, o Espírito de Deus, que sem dúvida se refere ao Espírito Santo, você precisa nascer de novo. Se você ainda não nasceu de novo, lógico, o homem precisa nascer, o ser humano precisa nascer de novo. Com a sua carne, com a sua natureza, o homem natural, ele não discerne as coisas de Deus, ele não compreende, ele parece loucura, ele não pode. Mas o homem espiritual é aquele que nasceu de novo, ele tem agora condições, porque o Espírito Santo habita nele. Então, como é que você pode ter o Espírito Santo habitando em você? Como? Como é que o Espírito Santo... Quem é que tem o Espírito Santo aqui? Eu não sei, porque eu nunca senti nada. Não é assim. O receber o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, o texto do Evangelho de João 7, 37 ao 39, deixa claro isso. E também outras partes da Bíblia. Então entenda que enquanto você não tiver o Espírito Santo habitando em você, você está na carne. Você não é nascido de novo, você não pode agradar a Deus. Mas como é que eu faço? Bom, o Senhor disse lá em João capítulo 7, verso 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, depois de uma semana de festa religiosa entre os judeus, no último dia da festa, toda aquela cerimônia religiosa instituída até mesmo por Deus, não podia satisfazer o íntimo do ser humano. Não podia. Religião não satisfaz.
Nicodemos era um religioso. Nicodemos era um homem conhecedor das Escrituras. Nicodemos era mestre em Israel. Se fosse hoje, Nicodemos seria um pregador. Ele estaria aí reunindo, talvez em algum grupo, não sei qual, talvez num bom grupo. Ele estaria ensinando os conceitos da sua igreja, da sua religião, da maneira dele crer. Mas ele não podia agradar a Deus. Tem muitos pregadores que talvez estejam falando de Deus. E é perigoso haver entre nós, tá bom, irmãos? Não vamos falar dos outros, não. Que não podem agradar a Deus. Podem estar pensando que estão agradando a Deus. Mas se não nasceram de novo, nem fazem parte do reino de Deus, está fora. Não tem o Espírito Santo. Como não? Fala a língua, pula, rola, e etc. Profetiza. Nada disso é manifestação de teu Espírito. O Espírito não é manifestado apenas na reunião. Lógico que eu estou um pouco concordando com Lloyd Jones, não que eu concordo tudo com ele, mas ele acreditava que o pregador tinha que ser numa reunião revestido pelo Espírito. Eu não sei até que ponto eu vou entender isso, preciso estudar mais disso. Mas eu quero dizer com isso que sim, numa reunião o Espírito Santo tem que se manifestar através dos irmãos orando, vai se manifestar, vai usar. Mas não é só na reunião, e não é da maneira como muitos lugares acontece. A manifestação clara do Espírito Santo é no dia a dia, na nossa vida. Repito, é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. O Senhor Jesus Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é o nosso dia a dia, a nossa vida. Mas Nicodemos era um ótimo religioso. Mas ele tinha que nascer de novo. Por quê? Mas como que vai voltar no ventre da mãe e tornar a nascer? Não, quer nascer da carne é carne. 1000 vezes, se fosse possível, não existe reencarnação, mas 1000 vezes, se fosse possível, o homem nascer da carne, do ventre da sua mãe, ele continuaria sendo carne. Porque o que torna um homem espiritual não é o seu nascimento e nem a melhora da sua carne, é nascer de novo, nascer do alto. É quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, João 1:12, se torna filho de Deus, o qual, deu-lhes, todo aquele que o recebeu, isto é, creu no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão, mas de Deus, porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é espiritual, é espiritual. Então tem que nascer de novo. Os que estão na carne, porque não nasceram do Espírito, não podem agradar a Deus. Não podem. Pode ser religioso. Podem ser muita coisa. Podem fazer coisas boas, até como Cornélio. Mas precisam nascer de novo. Precisam nascer de novo. Existe o religioso orgulhoso. É por isso que eu li do fariseu. Porque eu acho que enquanto o fariseu da parábola, ele era um religioso orgulhoso, ele se vangloriava do que ele fazia, e essa é uma característica muito clara de quem não é nascido de novo. Aquele que é nascido de novo, ele tem essa indicação muito clara na sua vida, ele nunca vai se vangloriar do que ele é, porque ele sabe que foi tudo mediante a graça de Deus. Não houve mérito. Quando o homem confia no seu mérito e ele se apresenta como eu sou, tal, etc., e ele exalta o seu eu como aquele fariseu, ó Deus, graça e dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, ladrões, adúlteros, nem como este publicano. Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, eu jejuo. Então aqui é um orgulhoso. Não é nascido de novo, com certeza. O Espírito Santo nunca vai exaltar o homem. Então, mais uma indicação. Quando encontramos homens religiosos que se vangloriam, eu começo a duvidar da sua salvação, do seu novo nascimento. Sim, existe alguma coisa que nós devemos ser honestos.
Eu sou salvo, não posso negar. Sou salvo, tenho uma certeza da minha salvação. O Espírito de Cristo habita em mim. Sou o templo do Espírito Santo. São verdades que a Bíblia fala. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É só ali que nós vamos nos gloriar. Eu penso que Cornélio era bem diferente. Há um contraste entre o fariseu da parábola e Cornélio. Cornélio, ele era um homem de boas obras. Ele fazia esmolas. Mas ele não tinha consciência da sua salvação. Ele estava buscando salvação. Creio que a sua oração era essa, a qual o anjo, aliás, lhe diz no verso 6, ele te dirá o que deves fazer. Pedro deixa isso claro, lá no capítulo 11, quando ele explica que Cornélio contou tudo e disse a palavra que mandou falar, né? Ele disse, para que te salve tu e a tua casa. Então Cornélio estava buscando a salvação. Mas eu só estou querendo dizer que Cornélio ele tinha sinceridade naquilo que ele fazia. Era uma busca sincera. Essa é a diferença de um religioso e de outro religioso. A diferença entre os homens não salvos na sua maneira de ser. Há aqueles que se exaltam e se ostentam e se vangloriam no que estão fazendo, pensando que merecem a salvação. Há aqueles que estão buscando sinceramente. Eu penso que Cornélio era um homem, Nicodemos era um homem parecido com Cornélio. Eu penso que Nicodemos era sincero, era um fariseu, mas ele não estava sendo orgulhoso. Então, quando chega nesse ponto, entenda isso. Talvez você ainda não é salvo. Eu não estou pondo dúvida a fé de ninguém, eu não conheço os corações, você se conhece, Deus te conhece. Mas talvez você ainda não nasceu de novo, você não é salvo. E você está se apegando àquilo que você faz, a uma religião, a uma religiosidade. Como aquele fariseu da parábola. Então você está dizendo, eu faço isso, eu mereço por causa disso ou daquilo, eu não faço isso de errado e faço isso certo. Mas talvez você esteja de coração buscando ao Senhor, e nessa busca você teme a Deus, você tem respeito real, sincero com Deus, você quer saber de fato a vontade de Deus, você é piedoso, piedosa, você é uma pessoa que faz coisas boas, porque você está numa busca sincera. E é esse ponto que tem um balanço aqui, tem os dois lados. Eu não consigo ir mais do que isso, mas eu posso ver Deus, o Senhor olhando, Deus olhando para aquele fariseu, embora é uma parábola, e dizer, reprovado. Mas eu posso ver Deus olhando para o Cornélio, para o Nicodemos, quem sabe, para o eunuco em Atos capítulo 8, e por que não para Saulo de Tarso, em Atos capítulo 9. Zeloso, Paulo disse que ele era sincero desde o tempo de seus pais, era um religioso, tinha zelo, não tinha entendimento. Paulo fala disso em Romanos capítulo 10, dos judeus que eram zelosos, mas não tinham entendimento. Percebe a diferença? O orgulho religioso afasta o homem de Deus. Mas do sincero Deus se agrada, daquele que o teme. Não importa quem, é aceitável isso de Deus. Mas ainda assim, se você é meramente alguém que está seguindo, confiando numa religião, você tem que nascer de novo, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu acabei saindo do ponto que eu queria e vou voltar nele para terminar. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para ter o Espírito habitando em você, você tem que nascer de novo, você tem que confiar em Cristo como Salvador. Eu estava dizendo naquele convite de Jesus Cristo, em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. O que é esse rios de água viva? O texto explica, o versículo seguinte explica. Isso disse ele a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Como é que eu recebo o Espírito? Aqui está claro. Quem crê em mim, Jesus disse, rios de água viva fluirão do seu ventre. Você tem sede?
sede espiritual, sede de realidade, de verdade, sede da verdade, da salvação verdadeira. Tem sede? Jesus diz, vem a mim. E ele diz, quem crê em mim, não vai mais ter sede. João capítulo 4. Aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais haverá ter sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. É a vida verdadeira. É a vida em nós, a vida de Deus em nós, aquela perdida no Éden. O homem separado morreu, o dia que comer, certamente morrerá. Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida nova, vida verdadeira, o Espírito habitando em nós. Esse pode agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo, de Deus, habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para ser dele tem que ter o Espírito, para ter o Espírito tem que nascer de novo, tem que crer nele. Paulo escreve aos Efésios, falando de que eles, judeus, estavam em Cristo, ele diz para agora os crentes gentios, Efésios 1 e 12, o fim do versículo, em quem vós também estáis. Vocês também estão em Cristo. É assim que ele começa a carta aos Romanos, é assim que ele fala lá em 2 Coríntios 5 e 17, versículo decorado já por muitos, se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Mas voltando ali, em Efésios ele diz, em quem vós também estáis, vocês estão em Cristo. Quando? Ele diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo a promessa. Quando é que você recebe o Espírito? Jesus disse, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. O apóstolo Paulo endossa isso, reflete isso nas palavras de Paulo aos Efésios. Vós estáis em Cristo, vocês estão em Cristo? Eu estou. Por quê? O que eu fiz? Não, eu estou em Cristo depois que eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido. Crido em quem? Em Cristo ou no evangelho? Alguém pode me falar se tem diferença? Basicamente não. Crer em Cristo é a necessidade para que eu esteja nele e para que o Espírito habite em mim. Crer no Evangelho é crer em Cristo, porque o Evangelho não apresenta outro a não ser Cristo como meio único de salvação. Então eu criei em Cristo, eu estou nele desde o dia que eu criei. Então, o que aconteceu? O Espírito veio habitar em mim. Fui selado. Deu aquele arrepio nas costas, comecei a virar umas piruletas, nada disso. Falei línguas. Bom, algumas vezes o Senhor achou conveniente manifestar, principalmente no início, através de alguma maneira visível. Mas o básico é que primeiro precisou crer para ter os seus pecados perdoados. É isso que Pedro diz para Nicodemos, para Cornélio, na casa de Cornélio. Dele fala todos os profetas que todo aquele que nele crê receberão o perdão dos seus pecados. Todo aquele que nele crê. Falava ele ainda quando o Espírito desceu sobre eles. Por que desceu? Porque creram. Quando é que o Espírito vem? Quando é que somos, vou usar essa expressão, somos batizados realmente com o Espírito? Não é pelo Espírito, mas o Senhor nos batiza, nos dá o Espírito. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ok, você é dele. Você já tem, de fato, nascido de novo. E para terminar, o tempo já foi, mas ainda não é a hora do almoço, é 12:30 o almoço, tem mais 16 minutos. Mas não vou usar 16 não, vou usar mais 1 minuto só. Para terminar, o que eu quero deixar como base disso que acabamos falando, de fundamento, é que para sermos agradáveis a Deus, nós não podemos estar na carne, mas no Espírito. Por quê? Porque ao crermos no Senhor Jesus Cristo, recebemos vida nova, nós somos nova criação, nova criatura. Lembra Efésios de novo? Pela graça sois salvos, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí ele diz, porque somos feitura dele, Deus nos fez, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criado, feitura dele, feito de novo, criado para as boas obras. Está em Cristo é nova criatura, nova criação. Então, o básico aqui, o fundamento é o seguinte: por que uma pessoa que está na carne não pode agradar a Deus? Porque ele não tem a nova natureza, ele não é uma nova criação, ele é o adâmico, ele está na condição do Adão, perdido, condenado, caído. Ele precisa nascer de novo. Ele pode ser religioso, como já falamos, mas ele tem que nascer de novo. Então é uma condição, é uma posição antes de ser uma conduta. Para agradar a Deus, primeiro importa quem eu sou, para depois o que eu faço. Deu para entender isso? Quem eu sou? Eu sou uma nova criatura? Eu sou um salvo em Cristo? Eu tenho vida nova? O Espírito habita em mim? Então veja que houve uma mudança naquilo que eu sou, houve uma nova vida aqui. Não o que eu faço. E eu vou usar como um exemplo para terminar Caim e Abel. Caim e Abel. E não é no que eles fizeram. Mas lembra o que Deus diz, o que é dito ali? Quando Caim oferece e Abel oferece, eu quero pegar só essa parte. É dito o texto seguinte, que de Abel, de Caim e da sua oferta, Deus não atentou. Mas para Abel e sua oferta, sim, aceitou, agradou, atentou. Enfatizando, Deus não se agradou de Caim e da sua oferta, mas de Abel e da sua oferta, sim. Entendeu? Primeiro do ofertante, depois da oferta. Os macedônios deram-se primeiramente a si mesmo a Deus, depois da oferta. Quero dizer que é mais o ponto de partida para agradarmos a Deus, é mais importante o que somos do que o que fazemos. Quem eu sou para Deus interessa mais do que o que eu faço para os homens verem, ou mesmo fazendo para Deus. Eu estou aqui pregando, que maravilha, estou agradando a Deus. Depende de quem eu sou. Deus vai olhar quem eu sou, o que eu faço de verdade no escondido. Entende o que eu estou falando? No dia a dia. Então Deus tem que primeiro se agradar de mim, para depois se agradar do que eu faço. Eu posso fazer coisas muito boas, mas se Deus não se agradar de mim, não vai aceitar o que eu faço. Então, é assim que a Bíblia nos apresenta. Então, primeiro tem que nascer de novo. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem que nascer de novo. Tem que ter o Espírito. E somente pelo Espírito Santo agindo em nós, é que nós vamos ser aceitáveis diante de Deus. Por causa dessa nova vida, essa nova natureza espiritual que agora temos. Espero que tenham compreendido isto, principalmente se houver aqueles que ainda não nasceram de novo, compreendam isso. É muito bom o seu desejo de querer agradar a Deus, como Cornélio tinha, como Nicodemos talvez tivesse também, mas tem que nascer de novo, tem que o Espírito Santo habitar. Seja assim, amém.